Olá pessoal, eu sou Gerson Borini, editor de testes do Auto Entusiastas. Hoje eu estou aqui no Autódromo Capuava, em Indaiatuba, perto da região de Campinas, no interior de São Paulo, e a gente veio conhecer essa nova marca que está chegando no Brasil. A marca Geely, é dessa maneira que se fala, que eles dizem que é para falar o nome, não é nem Geely nem Geely, é Geely. Eles estão trazendo como primeiro veículo lançado no Brasil o EX5, e ele chega em duas versões. A de entrada, que seria a versão Pro, e a topo de gama, que é a Max. Bom, em termos de motorização e tamanho do veículo e tudo mais, as duas versões são iguais. Ela tem um motor de 218 cavalos, um motor elétrico, obviamente, com 32,5 kgfm de torque e faz a tração no eixo dianteiro. Com isso ele faz 0 a 100 em 6,9 segundos. Mas isso não é a coisa que mais interessa nesse carro, qual que é o 0 a 100, porque é um carro mais para o uso familiar mesmo, né? E a velocidade máxima está limitada em 180 km por hora. Uma coisa que todo mundo, lógico, quer saber quando fala de um carro elétrico é qual que é o alcance com uma carga de bateria. No caso desse carro são 413 km. 413 na versão de entrada, na Pro, e um pouco menos, 390 km, 385 na versão Max. Por quê? A versão Max ela tem alguns conteúdos elétricos a mais. Por exemplo, aqueles sistemas de auxílio ao motorista, né? O ADAS, ele tem 13 sistemas desses. Então, aquele permanência em faixa, alerta de colisão frontal, alerta de ponto cego. Então isso aí acaba consumindo mais energia e obviamente ele acaba gastando um pouco mais de bateria, por isso que ele tem um alcance um pouquinho menor. Bom, em termos de preço, esse carro vai ser lançado, está sendo lançado praticamente hoje por R$ 205.800 na versão Pro e R$ 225.800 na versão Max. Agora, desde o dia 17, eu já anunciei isso lá no site do Auto Entusiastas, eles abriram a pré-venda desse carro com um desconto de mais ou menos 10 a 20 mil, 10 mil reais na verdade, e dando algumas vantagens. Ele tem um entre-eixo de 2,75 m, né? Com isso ele faz com que a divisão, né, dos dois bancos aqui, divisão de espaço interno, fique muito boa. E o comprimento total de 4.615 milímetros, ou 4,61 m, ele acaba sendo um veículo até que compacto em termos de dimensões. E com isso ele consegue dar um conforto muito bom. Ele não tem a traseira nem a dianteira muito pronunciada, então a parte de passagem lombada, passagem valeta também fica fácil, que você vê que ele é um carro que tem uma boa altura em relação ao piso. No caso dessa versão que nós estamos olhando aqui, que é a topo de gama, a Max, ele utiliza pneu 235/50/19, freio a disco nas quatro rodas, sendo que na dianteira é ventilado e na traseira é um convencional. E aquilo que a gente já conhece de carros elétricos, né? Iluminação em LED na frente e atrás, toda aquela sofisticação que os carros modernos estão trazendo. Aqui na parte traseira, o design também é bem interessante, o defletor do teto, essa lanterna toda com essa barra toda iluminada, a abertura do porta-malas, ela é uma abertura elétrica, né? Isso é um item de conforto a mais, pode ser comandado pela chave também, tem aquela cobertura básica aqui de carga que eu acho interessantíssimo, critico quem retira isso para redução de custos. O assoalho do porta-mala, ele é plano, né? Aqui em relação à tampa, à saída aqui, a abertura da porta. Mas ele tem algumas coisas muito boas, principalmente para o nosso mercado brasileiro. Primeiro são esses dois encostos que a gente tem aqui, aonde tem a fechadura aqui, vem e fecha. Para que servem esses dois encostos? Para limitar a movimentação lateral dessa porta. Essa porta é uma porta bem grande, então ela pode movimentar lateralmente. Isso aqui ajuda a evitar esse tipo de movimento. Outra coisa, essa tampa, é que na hora que a gente levanta, a gente tem um segundo compartimento de bagagem aqui debaixo. Além do que, essa tampa pode ser removida e colocada aqui mais para baixo, e com isso já fica um porta-mala maior também
aqui na parte superior. Agora vamos fazer aquela avaliação do banco traseiro. Eu já disse que o espaço é bom, então vamos comprovar isso aqui na real, né? Então olha aqui, ó, 1,81 m de altura, o banco dianteiro está regulado para a minha posição de dirigir, e olha como sobra espaço aqui para o joelho, para as pernas, para os pés. Mesmo tendo o assoalho alto por causa da bateria que vai ali embaixo, ele acaba tendo um bom suporte aqui nas pernas, né? O ângulo do encosto traseiro é bom, me dá conforto. Eu tenho adicionalmente esse apoio de braço, que está praticamente na mesma distância do apoio de braço da porta, sendo que o da porta está um pouquinho mais baixo do que esse daqui. Mas também eu vejo aqui saídas de ar climatizado aqui para a parte traseira, essas saídas mais para o ar vir aqui para cima. Mas ali embaixo do banco, dos bancos dianteiros, eu vejo outra saída de ar. Isso mostra que você tem dois fluxos de ar saindo aqui para trás e melhorando ainda mais a parte de conforto térmico. Temos aqui duas portas USB, uma normal, outra do tipo C, e esse teto solar panorâmico que ele dá uma claridade boa para o veículo, acrescentando também que toda a forração da parte superior aqui também é de cor clara. Com isso a gente tem um conforto maior visual, a sensação de espaço é ainda maior. E a gente tem 3 alças de teto, uma em cada posição, exceto no motorista que não precisaria mesmo. Ou seja, é um carro bem confortável para quem vai aqui na parte de trás. Vamos ver a dianteira agora como é que ele é. Primeiro contato que eu tenho com o banco aqui, senti que ele me envolve bem as minhas costas, me envolve bem, segura bem as pernas aqui. Poderia ser um pouquinho mais comprido aqui na frente, mas eu acredito que esteja bom e não vai incomodar muito a hora que a gente andar com o carro. Volante de direção, a gente tem aqueles ajustes de altura e distância, que facilita bastante para achar a melhor posição de dirigir. O banco do motorista e o banco do passageiro, eles têm ajustes elétricos. Esse painel bem linear aqui acaba ampliando ainda mais a sensação de espaço e de tamanho do veículo. Esse console alto também é outra coisa que dá uma sensação de você estar mais aconchegante aqui dentro do veículo. E tem a possibilidade de um porta-pacote aqui na parte de baixo. Nessa versão que nós estamos aqui, que é a Max, ele tem carregador por indução, sistema de ar-condicionado automático e digital. Outra coisa que eu gosto bastante é o volume do rádio, né? Ser um botão giratório. E esse carro tem uma condição bem interessante que a gente já viu em outros carros elétricos. Ele não tem um botão de partida ou de ativação. Basta a gente entrar dentro do carro, tendo posse da chave, sentar e aplicar o freio, ele já entende que tem alguém sob comando e ele já praticamente faz toda a ativação. Quadro de instrumentos aqui, ele é relativamente pequeno, mas ele tem uma boa visibilidade através do volante aqui. Ele tem um sistema de reconhecimento de voz que, para você acessar vários menus que tem aqui, vários aplicativos que tem na tela multimídia, você, a hora que aprende, né, os comandos de voz, você tem vários comandos que você vai aplicando e ele já vai acertando tudo, inclusive a abertura do teto solar, que você pode tanto fazer aqui pelo próprio central multimídia, você abre e fecha a cortina e pode graduar quanto a gente quer abrir e fechar, como você pode fazer o comando de voz, entre outros, né? Então é um carro bem completinho, bem bacana. Acho que no preço que ele está sendo ofertado e com o que ele está oferecendo de tecnologia, é um carro para ser bem competitivo. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse carro, nós estamos aqui no Capuava, como eu já disse, nós vamos dar uma saída com ele, vamos pegar aqui um trechinho de terra, um pouco de asfalto e vamos ver como que é o comportamento dinâmico. Afinal de contas, esse carro ele tem suspensão McPherson na dianteira e multibraço na traseira. E segundo o pessoal da Geely, eles falaram que é uma suspensão com uma calibração global, que não precisou fazer nenhum acerto para o Brasil. Vamos andar e vamos ver como que isso se comporta. Agora que a gente já conheceu um pouco do veículo por fora, vamos dar uma saída aqui do Autódromo Capuava e perceber como que é, né,
o comportamento dinâmico desse carro em lugares que a gente tem um pouco mais de lombadas, depressões e tudo mais, né? Então aqui uma grande vantagem que a gente tem é que a gente já está numa estrada de terra, né? Que é esse acesso ao Capuava. O que eu percebo é que sim, o carro ele movimenta com suavidade. Eu não digo que ele é 100% confortável, mas ele tem assim uma movimentação que talvez se a gente colocar 4 pessoas aqui dentro do carro, essa movimentação pode criar uma amplitude um pouco maior, né? Uma coisa boa é que nesse piso cheio de pedras aqui, a parte de ruído de rodagem que vem aqui para dentro do carro, ela é bem contida. Quando baixa de 25 por hora, a gente escuta um blim 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 aqui, que é aquele alerta para pedestres, né? Então se você está andando na cidade em velocidade muito baixa, ele tem um som externo para alerta aos pedestres. Mas que você aqui dentro do carro, se você tiver com o sistema de som desligado, você acaba ouvindo isso e incomoda um pouco. Aqui, ó, nesse acesso do Capuava, na parte de asfalto, tem um asfalto um tanto quanto irregular, passou bem também, que é o arranque. E vamos pegar um pouquinho de estrada aqui, asfalto, e vamos ver como que se comporta. Bom, a primeira parte que a gente já percebe é ruído de rodagem, né? O carro é bem silencioso, você percebe que ele tem um ruído de rodagem bem neutro. Da direção, eu percebo que a hora que a gente está acelerando e movimenta o volante, percebe que ele tem parece que a suspensão levanta um pouco e dá uma certa passarinhada, você perde um pouquinho da referência de direção. Mas é só quando está acelerando. Vamos pegar aqui na saída dessa curva, e aí a gente vai aqui, ó. E aí você faz essa movimentação aqui, você percebe que ele até chega a vibrar um pouco o volante. E agora que nessa parte que pegou essas ondulações, você percebe que a traseira ela vem movimentando um pouco mais. Não é o estilo 100% dos brasileiros. O brasileiro gosta do carro um pouquinho mais parado, não com essa movimentação toda, né? Vou pegar aqui uma emenda de ponte e vai ver que ele vai dar 2 balançadas a mais. Estou aqui, ó, 120 por hora, velocidade regulamentar. Aqui, ó, passou, ó, pá, né? Então, está movimentando um pouco mais do que eu gostaria, ou do que o brasileiro médio gosta de ver, né? O ruído de vento, aqui você passa dos 120, chega nos 130 por hora, você começa a perceber um pouco mais de ruído de vento pelas colunas aqui dos dois lados. Mas é aquilo, como o carro não tem um motor fazendo ruído, ele acaba sobressaindo outros tipos de ruídos aqui para dentro do veículo, né? A parte de direção, gostei dessa empunhadura, ela é bem firme, você tem uma pega legal aqui, você consegue a definição de centro, você consegue sentir muito bem aqui, ó, que você está saindo do centro de giro, que há um incremento pronunciado do esforço, e com todos os recursos que ele tem de segurança, também é um veículo que acaba ficando bem interessante aí, em termos de segurança geral e conforto ao dirigir, né? Dando uma forçadinha aqui nesse trevo de acesso aqui. O carro tem uma boa estabilidade. Nós vamos chegar lá no Capuava de volta e vamos dar uma volta na pista para ver como é que fica a parte de estabilidade geral no autódromo, mas essa parte ele é interessante, assim como
do desempenho, né? Fazer aqui numa aceleração, vamos colocar um outro modo de condução aqui. Atalhos, vamos colocar agora no modo esporte de condução. Ele responde bem. E uma outra coisa que eu achei interessante, ele tem vários ajustes aqui de direção, principalmente, né? Além dos 3 modos de condução, Eco, Conforto e Esporte, você pode também ajustar a parte de regeneração de energia. Então, também tem 3 níveis e um nível automático. Você pode mexer na assistência de direção. E outro item que eu não conhecia ainda, nunca tinha visto, não me lembro pelo menos de ter visto um carro com isso, é o pedal de freio. Você tem a situação conforto e esporte. Esporte significa a tua resposta ao pedal do acelerador. Na hora que você encosta o pé, ele responde com muito mais prontidão. Você precisa usar menos força no pedal para conseguir a desaceleração que você quer, né? Outro auxílio de condução interessante que tem é o Head-Up Display, né, que é a projeção de informações no para-brisa. Então também tem como ajustar a altura e luminosidade desse sistema. Essa tela de mais de 15 polegadas e meia, ela é uma tela fixa, não é que nem da BYD que gira para um lado e para o outro. Os bancos também, ele tem ventilação, tem sistema de massagem, ele é bem confortável. Nessa minha primeira impressão aqui, talvez a parte do assento talvez pudesse ser um pouquinho mais longo, mas nada que incomode não. No geral é um carro que vai agradar, está chegando aí num preço realmente competitivo pelo que o mercado espera um carro elétrico desse nível aqui. E aquilo que eu comento às vezes em alguns carros, que a sensibilidade ou o atraso que a gente tem entre a regeneração, eu vou colocar agora aqui num sistema de regeneração forte, só para a gente ver como que ele se comporta em termos de resposta. Então, se dá uma tiradinha de pé, ele tem também um pequeno atraso, né? Você está acelerando, não estou aqui, estou acelerando, aí tiro o pé do acelerador, agora eu sinto a desaceleração. Tem um pequeno atraso entre você tirar o pé do acelerador e sentir realmente a desaceleração. Eu vou colocar no modo conforto, botar no modo conforto também aqui, vamos ver se acontece a mesma coisa. Estou no modo conforto, aqui é 60 por hora, tirei o pé também. Aqui, ó. Ele tem um atraso aí de pelo menos de meio a 1 segundo para você começar a sentir a desaceleração do veículo. Então isso pode incomodar algumas pessoas, né? Agora chegamos aqui no Capuava, na pista, e vamos dar uma voltinha aqui, só ver como é que é o comportamento dinâmico do carro, né? Eu vou manter aqui, vou colocar a regeneração em automática, vou colocar a direção padrão. Eu não vou andar forte, não vou virar tempo, nada. É só para ver realmente como que é a resposta, como se a gente estivesse descendo uma serra, andando numa estrada mais sinuosa, né? Aqui, ó. Eu coloquei aqui no modo automático de regeneração de energia, ele ainda continua com aquele pequeno atraso. Eu até acho que seria aceitável, sabe? Não é uma coisa que está incomodando muito aqui no uso nesse tipo de situação. Talvez numa situação de cidade, de cidade principalmente, venha a incomodar um pouquinho mais, né? Mas aqui, ó, o carro responde bem, dando uma forçadinha um pouco mais nas curvas aqui. Sente até um certo vibrar do volante. De novo, ele tem uma condição de
de apontar em curva muito boa. Será que você vem aqui e aponta, você vê que ele responde com boa precisão. E na hora que você dá uma acelerada a mais aqui na saída de curva, entra o controle de tração e estabilidade e dá uma pequena cortada aí na aceleração. Então ele não chega daquela empurrada de frente de um carro de tração dianteira costuma apresentar, né? Em termos de aceleração, aqui ó, um carro que responde bem pela aceleração. Muito bom. Espero que vocês tenham gostado dessas primeiras impressões ao dirigir, essa apresentação desse novo EX5. Obrigado aí pela sua audiência e até a próxima.